Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento ao último vídeo, quando nós fizemos uma consideração, uma abordagem geral, panorâmica, de um julgado do STJ que vai nos conduzir a tratar de vários tópicos, dentre eles o efeito devolutivo da apelação mencionado lá no artigo 1013 do CPC. O julgado que eu faço menção aos senhores e mencionei no vídeo anterior, reiterando aqui que a íntegra dele está disponível no blog anotaçõesdeprocessocivil.blogspot.com, é o recurso especial RESP 1.909.451 de São Paulo, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, RESP 1.909.451 de São Paulo. Quanto ao efeito devolutivo, eu vou voltar a destacar o que mencionamos no vídeo anterior, esse item 1, que vai ser uma condução para o prosseguimento da análise, o item 1 que consta da ementa. A apelação é interposta contra a sentença. Veja que é nesse sentido o artigo 1009 do CPC. Da sentença cabe apelação. Então, a apelação é interposta contra a sentença, mas pode compreender todos ou apenas alguns dos capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão adquém na solução do mérito recursal. Então, meus amigos, a depender do que é formulado de pedido no recurso de apelação, haverá uma limitação, portanto, da atuação do órgão jurisdicional. É nesse sentido o efeito devolutivo. É possível que nós tenhamos uma sentença, formalmente uma única sentença, mas que aborde diversos pedidos distintos. E aí nós teremos capítulos autônomos distintos nessa sentença, ou a tese dos capítulos da sentença do professor Cândido Dinamarco, que inclusive foi mencionada aqui no julgado. E aí, dentre os diversos capítulos possíveis de serem impugnados na sentença, o recorrente é que tem um poder de decisão, que decorre lá da inércia da jurisdição, do que ele vai impugnar e vai levar à consideração do tribunal competente. No efeito devolutivo, da essência do efeito devolutivo, essa ideia de definir, portanto, o âmbito de atuação legítima do tribunal, que se chama de tantum devolutum quanto appellatum, quer dizer, é devolvido para o conhecimento, haverá uma transferência da matéria impugnada nos limites daquilo que foi o objeto de impugnação no recurso. Então, é devolvido aquilo que for apelado, tantum devolutum quanto appellatum. Aqui esse apelado é naturalmente o que consta do pedido da apelação, né? E aí nós teremos na análise do efeito devolutivo uma perspectiva, como nós veremos do voto ali, uma perspectiva, uma dimensão do efeito devolutivo no plano horizontal, que é a extensão dos capítulos impugnados, e uma outra perspectiva, uma outra dimensão, que é a dimensão vertical ou a profundidade. Quando a gente fala numa dimensão horizontal, ou seja, a extensão da apelação, nós teremos vendo, portanto, qual ou quais dos capítulos foram impugnados, se todos os capítulos da sentença ou apenas uma parcela deles. Na dimensão vertical ou da profundidade, o que significa que o material utilizado pelo tribunal para decidir pode ser amplamente analisado, independentemente de uma alegação do recorrente, desde que esteja no capítulo impugnado. Então, são passos sucessivos, né? No plano horizontal, você define a extensão. Se a apelação impugnou todos os pedidos, se a apelação impugnou todos os capítulos da sentença ou não. Você definindo qual é a extensão da apelação, qual é a extensão do efeito devolutivo que se leva para o tribunal, aí você passa a análise do efeito devolutivo no plano vertical, que significa o quê? Dentro de cada um dos capítulos impugnados, se houver uma diversidade de alegações ou de teses
no capítulo impugnado, você devolve para o tribunal o conhecimento de todas as teses. Então, todas as alegações, como consta lá do artigo 1013, no seu parágrafo 2º. E aí, com isso, nós podemos voltar a analisar o julgado em si, porque além desse item 1 aí que nós mencionamos da ementa, há ainda, seguindo o item 2 na ementa, o efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal, como nós vimos. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis, vejam, sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. Isso é, inclusive, uma passagem da obra do professor Barbosa Moreira, como nós destacaremos aqui. Então, vejam, no voto do relator, ele já pontua, a principal controvérsia desse recurso consiste na definição da extensão do efeito devolutivo da apelação, na sistemática inaugurada pelo CPC de 2015, com base na interpretação do artigo 1013 do CPC. E aí ele prossegue, olha, na hipótese, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido, aquele acórdão do TJSP que eu mencionei no vídeo anterior, após anular a sentença e promover o julgamento do mérito da causa, nós falaremos da teoria do julgamento imediato, teoria da causa madura, esse julgado do TJ de São Paulo acabou por prejudicar os recorrentes, violando, portanto, o disposto no artigo 1013 caput, proferindo uma decisão que caracterizou evidente reformácio impésio, reforma para pior. E aí eles argumentam, os recorrentes, que o dispositivo de disciplina que a apelação devolve ao órgão ad quem o conhecimento de toda a matéria impugnada. Então veja que esse termo impugnado ele não é de menor importância, muito antes pelo contrário. Veja que o 1013 vai dizer, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A contrário senso, aquilo que não foi impugnado, aquilo que não consta, portanto, do pedido, lembrem-se do tantum devolutum quanto um apelatum. Aquilo que não consta do pedido do recurso não deve, portanto, naturalmente ser analisado pelo tribunal. E aí, conhecimento de matéria não impugnada, o que não houver sido impugnado não deve ser devolvido à análise e ao julgamento pelo tribunal recursal. Uma outra passagem, então, para relembrar lá o caso concreto, como eu mencionei, era uma ação de cobrança movida pelo condomínio em face de dois réus que o condomínio alegava serem os proprietários da vaga de garagem. E aí o juiz sentenciante, como nós vimos, ele proferiu uma decisão de ilegitimidade quanto aos herdeiros, porque no curso desse processo, dessa ação de cobrança, se deu a morte de um dos réus, providenciou-se então a sucessão processual e nessa sucessão foram incluídos o espólio do decúdios e também os herdeiros. E o juiz na sentença reconheceu a ilegitimidade dos herdeiros. Os herdeiros apelaram. A apelação, portanto, foi por parte dos herdeiros. O condomínio que sucumbiram não apelou. Então, quem define a amplitude da apelação, naturalmente, é o recorrente. Os herdeiros recorreram para quê? Para pedir a majoração ou para pedir a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais. E aí, no acórdão, veja, está destacado aí para os senhores, depois os senhores tomem nota, quem quiser efetua a pausa para dar uma análise, o TJ reconheceu uma invalidade na sentença, ele veio, portanto, a anular a sentença, porque não tinha citação de um dos réus, de um dos litisconsortes, e ele aplicou o acórdão à teoria da causa madura e veio a reconhecer a ilegitimidade de alguns dos herdeiros, julgando extinto em relação a eles, e veio a condenar os outros herdeiros, que não foram tidos como ilegítimos, para reformar a decisão. Então percebam que nesse ponto, o que nós temos é justamente uma inobservância do efeito devolutivo da apelação. Porque se a apelação teve como pano de fundo a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais, o tribunal, por mais que entenda que o caso é de
de condenar algum dos herdeiros, ele não pode fazer. Por quê? Porque ele vai realmente afrontar o princípio da reformatio impesio, uma reforma para pior do recorrente. O recorrente recorre para melhorar a sua situação jurídica, para impugnar a decisão e melhorar a sua situação jurídica com o julgamento do recurso. E antes disso, uma inobservância do efeito devolutivo, porque o mérito não foi devolvido para análise do tribunal. O que se pediu, em verdade, foi a majoração, a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais. E aí prossegue lá o acórdão, veja. Por essa perspectiva é que se afirma que o efeito devolutivo causa a restauração do poder jurisdicional já exercido na decisão e a sua consequente investidura no órgão competente para julgar o recurso interposto. Então, a definição da investidura se dá nos limites do efeito devolutivo. Está aí uma passagem de Leonardo Greco. E aí, o acórdão traz aqui uma menção a uma manifestação doutrinária, uma passagem da doutrina de Barbosa Moreira. Veja, nessa ordem de ideias, é mesmo o efeito devolutivo que define o que deverá ser analisado pelo órgão competente no julgamento do recurso. O tamanho dessa devolução se definirá por duas medidas: a sua extensão, é o efeito devolutivo no plano horizontal, e sua profundidade, que seria o efeito devolutivo no plano vertical que nós mencionamos. Sobre essas medidas que dão forma ao efeito devolutivo, esclarece José Carlos Barbosa Moreira, com seu estilo inconfundível, que delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete por força do recurso ao julgamento do órgão adquém. Medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão adquém para julgar. E continua uma última referência que eu vou lhes fazer nesse momento: o julgado, na lição de Humberto Deodoro Júnior, em consonância com o dispositivo processual que trata da matéria dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida. Adverte que é o teor do artigo 1013, parágrafo 2º, tá, senhores? Ele pode levar em consideração, parágrafo 1º, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, como eles disseram, a eficácia, o efeito devolutivo no plano horizontal define os contornos de atuação do tribunal. E dentro do capítulo impugnado, o tribunal pode levar em consideração qualquer matéria que tenha sido discutido no processo. E aí continua o Humberto Teodoro Júnior. Adverte, todavia, que a extensão do que será analisado pelo órgão recursal será definido pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte. Por isso, o artigo 1013 afirma que a apelação devolverá ao tribunal a matéria impugnada, o que quer dizer que, em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante. Assim, é preciso estar atento para não ofender o princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o princípio da adstrição do julgamento ao pedido, também chamado de princípio da congruência. Uma outra parcela do julgado que eu destaquei aqui para os senhores é um que versa a respeito da teoria dos capítulos da sentença. Eu mencionei ali atrás para os senhores que é possível que nós tenhamos uma sentença do ponto de vista formal, mas que dentro dela haja uma pluralidade de decisões. Então, em que pese ser formalmente uma sentença só, substancialmente nós podemos colocar ali diversas sentenças. São diversos capítulos que integram uma mesma sentença. E o apelante pode decidir, pode delimitar o efeito devolutivo no todo, significa que ele recorreu de todos os capítulos, ou de parcela deles. O efeito devolutivo parcial, portanto, ele não recorre de todos os capítulos. Então, dos capítulos que não se deu recurso, houve o trânsito em julgado. E os demais
capítulos são devolvidos para o conhecimento do tribunal. E aí tem a passagem do professor Cândido Dinamarco quanto a essa tese, a teoria dos capítulos da sentença. Os interessados podem efetuar pausa ou buscar lá no blog Anotações de Processo Civil, acho que fica mais fácil para os senhores. E aí veja, ó, continua o voto no acórdão. A sistematização da sentença em capítulos guarda íntima relação com o estudo de um dos efeitos produzidos pela apelação, o denominado efeito devolutivo. Aliás, ao ver do relator, mais do que intimamente ligados, o fracionamento ideológico da decisão judicial constitui-se como premissa e, ao mesmo tempo, fundamento da extensão a que cumpre ao efeito devolutivo delimitar. Nesse rumo, da mesma forma que a propositura da demanda propicia a delimitação da res iudicio deducta, a relação jurídica, o objeto da relação jurídica discutida, é pela interposição do recurso na produção do seu efeito devolutivo que se dá a autorização ao tribunal para o exercício do seu poder jurisdicional. E como nós vimos, o Leonardo Greco veio a dizer que é o efeito devolutivo que limita, portanto, a atuação do julgado. Então, esse julgado o RESP 1.909.451 de São Paulo, 1.909.451 de São Paulo, é, portanto, apto a que a gente venha recordar aí o efeito devolutivo. Além do efeito devolutivo, nós temos que falar também do efeito translativo. E eu vou deixar para fazer isso num próximo vídeo com os senhores, ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.